Fala, meus lobos, pra quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Alcateia do Ensino. Hoje eu vou falar pra vocês por que eu tive que tirar os vídeos quando eu estava na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Pessoal, é isso mesmo, eu gravava vários vídeos quando eu estava lá no terceiro ano, mas eu tive que apagar esses vídeos tudo. E como eu não tinha muita maturidade, eu era garoto, eu, em vez de privar esses vídeos ou pelo menos fazer um backup, eu excluí todos eles. Então, só restaram alguns poucos vídeos de eu resolvendo a questão do Cefet, do Enem, enfim. Mas em 2018 eu gravava vídeos lá na Epicar e eu tive que excluir todos eles. Não só os vídeos que eu gravava na Epicar, mas também os vídeos que eu falava que eu era aluno da Epicar. Eu não poderia falar que eu era aluno. E por que eu tive que excluir esses vídeos? Bom, pessoal, antes da gente continuar, link na descrição para você fazer parte do nosso intensivão. Isso mesmo, a Alcateia do Ensino vai fazer um intensivo para a prova da Epicar. As aulas são ao vivo, você pode tirar as dúvidas pelo microfone. Então as aulas parecem que são presenciais, pessoal. A proximidade que vocês vão ter com os professores da Alcateia do Ensino é surreal. Então preste atenção, link na descrição para você fazer parte do nosso intensivo. Nós vamos abrir apenas 10 vagas. Serão ministradas aulas durante um mês, essas aulas serão ao vivo, você pode tirar as dúvidas pelo microfone e vai custar apenas R$300. Então tá um preço muito em conta, pessoal. Para aulas ao vivo, poxa, tá top. Vamos continuar, galera. Lá na Força Aérea Brasileira, nós temos regulamentos. Claro, assim como qualquer instituição, nós devemos seguir determinadas regras. Nós temos regulamentos a serem seguidos. Por exemplo, o RUMAER, que é o regulamento de uniforme dos militares da aeronáutica. O RCONT, que é o regulamento de continência. Nós também temos o RDAR, que é o regulamento disciplinar da aeronáutica. Então nós temos vários regulamentos e temos um regulamento especial que ele não está escrito, mas que muitos sabem que existe, que é o R-Quero. William, o que é esse R-Quero? É o regulamento que eu quero. Bom, e como é que isso funciona, William? Gente, esse regulamento é mais prático, tá? Poxa, é até cômico eu falar isso, tentar explicar isso, mas é algo mais prático. Não tá escrito, mas é o que o cara tá no comando, ele quer fazer e ele vai fazer, e se você não fizer, se você não cumprir aquela ordem, você vai acabar sendo mal visto aí pela instituição, mal visto pelo oficial, então é melhor só cumprir. Então é por isso que a gente chama de R-Quero, que é o que vem na cabeça do oficial. Por exemplo, quando eu estava no terceiro ano da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, o comandante do corpo de alunos, que era um coronel na época, um tenente-coronel, ele simplesmente fez uma ordem com que nenhum aluno da Epicar pudesse transitar de carro, pudesse dirigir um carro na cidade de Barbacena. A desculpa que ele deu foi porque isso iria ser prejudicial aos alunos, isso iria acabar prejudicando eles ou poderia ser perigoso para os alunos. É claro, pô, se o cara é menor de idade, é claro que ele não deve dirigir, isso aí a lei já diz. Mas se ele é maior de idade, se ele tem a carteira, por que ele não pode dirigir na cidade, gente? Ah, William, mas isso é só para o pessoal de fora, né? Aquele pessoal que mora na cidade, poxa, eles puderam dirigir de boa, né? Aqueles que são maiores de idade, têm a carteira de motorista e também moram na cidade, aí não tem problema. Não, pessoal, tinha problema também. Nem aqueles que moravam na cidade podiam dirigir um carro. E, se fossem pegos, eles iriam ser punidos. Aí iria abrir a ficha de apuração da transgressão disciplinar, que acaba sendo uma transgressão disciplinar, né? Você não cumpriu uma ordem. E é isso, pessoal. Ia dar esse BO todo, então é sim não. É sim, sim senhor, não senhor e quero ir embora. É basicamente isso. Então, essa ordem saiu do que nós chamamos de R-Quero. Então, o oficial, ele decidiu assim, ele quis assim e boas, fez cumprir. Então, os alunos da Epicar, nessa época, eles não puderam sair, não puderam dirigir na cidade de Barbacena, simplesmente porque o comandante quis e pronto, e acabou. Então, pessoal, foi um período bem complicado, foi uma ordem bem absurda mesmo, em que a gente começou a ficar bem não revoltado com o sistema, isso não, porque militar ele não se revolta contra o sistema, mas é claro que gerou uma certa indignação. Eu era menor de idade, eu não tinha carteira de motorista, mas mesmo assim eu sentia as dores daqueles que tinham a carteira de motorista ou até aqueles que estavam tirando a carteira de motorista porque tiveram que interromper esse período justamente, simplesmente por causa de uma ordem absurda dessa. E pessoal, eu também sofri as consequências, não foi por causa do carro, eu não dirigi, tá? Continuando, eu não descumpri essa ordem, pelo amor de Deus, eu nem podia dirigir e nem dirigi. Mas qual foi a ordem então, William? O que você sofreu? Quais consequências que você sofreu? Eu tinha um canal no YouTube, na época o canal se chamava Alcateia da Matemática, que é esse mesmo que vocês estão vendo, só que eu mudei o nome para Alcateia do Ensino,
afinal de contas, na nossa turma da IPK, da EA, da SpaceX, nós temos todas as matérias, né? Então, assim, já virou a alcateia do ensino. Então, galera, na época eu tinha o canal que se chamava Alcateia da Matemática e eu postava vários vídeos sobre a IPK, falando sobre a IPK, é nada muito detalhista, né? Na verdade, eu nem falava muito sobre a IPK, eu falava mais sobre como eu passei na prova, como são os exames médicos, os exames físicos, os exames psicológicos, dicas para a pessoa se dar melhor aí na prova de matemática, resolução de questões. Então eu tentava fazer de tudo para ajudar o concurseiro, porque eu precisava daquela ajuda na época que eu estava me preparando. Então, nada mais justo que oferecer essa ajuda àqueles que estão se preparando. E é claro que isso também nos dá uma motivada muito bacana, porque eu senti muito motivado quando, por exemplo, o atual Cadete Neves, Cadete Mendes, um abraço para eles foram lá no cursinho e falaram com a gente, eles foram fardados, falaram com a gente como é que era a vida do aluno, posteriormente como é que era a vida do cadete, como é que era a projeção de ascensão lá na Força Aérea Brasileira. Então isso acabava nos motivando muito e eu tentei trazer um pouquinho de motivação e principalmente informação para aqueles que não sabiam como é que funcionava o exame médico, o exame físico, etc e tal. Então eu quis apenas democratizar um pouco o ensino, democratizar um pouco as informações que não são tão acessíveis assim, porque uma coisa é você ler ali, tá, flexão abdominal, corrida. Outra coisa é você saber como que são cobrados, como que são os instrutores, como que deve ser feito direitinho o movimento de flexão, por exemplo, né? Então, eu quis passar isso pra galera e acabou que aquilo não foi muito bem visto por algumas pessoas. Bom, algumas pessoas que não têm uma visão que qualquer ser humano tem, né? Uma visão decente de mundo. Mas, enfim, não cabe a mim ficar criticando demais aqui não, porque o vídeo não é sobre isso. Pessoal, vale ressaltar que eu não ganhava um tostão do YouTube. Hoje, mal eu ganho. Quem dirá naquela época. Então, o meu canal nem era monetizado para vocês terem noção disso. Eu só fazia os vídeos mesmo, não com o intuito de dar aula, não com o intuito de posteriormente formar um cursinho, assim como foi feito, cursinho da Alcateia do Ensino, que dizem que é o melhor do Brasil. Então, assim, eu nem tinha esse intuito, eu tinha apenas o intuito de informar a galera, mas aquilo acabou não sendo muito bem visto pelo oficial que estava lá, que era o comandante do corpo de alunos, e ele acabou tendo uma conversa muito severa comigo, falando algumas coisas assim, que não vale a pena mencionar aqui no vídeo, porque eu não quero acabar com o desvio de vocês, assim como ele acabou com a minha semana, com o meu mês, com a minha vida. Então, ele falou algumas coisas que não vale a pena ressaltar aqui, mas dentre elas é que o militar ele não deveria expor dessa forma a caserna, ele não deveria expor dessa forma a EPICAR e não deveria expor que ele também fazia parte de uma instituição militar. Então, dessa forma, eu tive que excluir todos os vídeos que eu estava na EPICAR, eu tive que excluir todos os vídeos que eu falava que eu era da EPICAR e todos que eu... qualquer coisa que eu mencionasse a EPICAR, a não ser se fosse um exercício, se eu estivesse resolvendo um exercício de prova anterior, que eu falo, oi, resolvo o exercício e falo, tchau. Então é basicamente isso, eu só poderia gravar vídeos dessa forma. Então ele acabou não proibido de gravar os vídeos, mas falando, sabe aquela, melhor você não fazer não? Sabe? Então, mesmo assim eu continuei fazendo alguns vídeos, gravando em casa, é óbvio, né? Não mencionando que eu era aluno da EPICAR. Foi um período que me deixou muito triste, muito chateado, porque o canal tava crescendo, a galera tava gostando, eu tava recebendo um feedback muito positivo e eu tive que excluir todos aqueles vídeos. Então o canal deu uma desaparecida depois disso, mas eu falei, quer saber? Deixa isso pra lá também e tal. Me deu uma desmotivada, mas é claro, pessoal, que depois de uma desmotivada, depois de uma cajadada, depois de um tombo, a gente tem que se levantar. Então é claro que se a gente ficar sempre ganhando, entre aspas, né? Se a gente ficar sempre ganhando, aí é fácil, aí qualquer um consegue. Assim como o meu irmão, que atualmente é cadete do 1º ano da Força Aérea Brasileira, que... é o orgulho da família. Mas... um pouquinho de recalque, talvez. Mentira, pessoal. Então é muito fácil estar sempre ganhando, mas quando você toma uma rasteira, é isso que vai definir quem você vai ser no futuro. Então, apesar dos pesares, apesar das barreiras, apesar dos obstáculos, nossa, tô falando igual um coach aqui, mas apesar desse tombo que eu levei aí, eu consegui levantar, eu consegui me reerguer, eu consegui abrir o meu cursinho online, consegui continuar postando vídeos, etc e tal. É claro que isso dá uma desmotivada na gente e a gente vai se desmotivar ao
longo do caminho. Às vezes você está se preparando para um concurso e não consegue sair de uma matéria. Ou às vezes você está se preparando e acontece algum, Deus livre e guarde, acontece alguma tragédia familiar, algum empecilho, algum término de relacionamento, enfim. Então essas coisas elas podem acontecer e cabe a nós nos portar de acordo com aquele tombo que a gente levar. Então depois de um tombo, é claro que nós temos que nos levantar para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo, tá? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo informativo. Falei um pouquinho da caserna, um pouquinho dos regulamentos aí, falei um pouquinho dessa história de ex-aluno e eu espero que vocês já tenham deixado aquele like e se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Forte abraço e até o próximo vídeo.